Bem-vindo, esse é o canal Pensador Calculista. Neste vídeo vamos nos introduzir nos limites das funções exponencial e logarítmica. Então, como eu disse, nesse vídeo vamos começar com alguns resultados preliminares, sem a obrigação de demonstrar nenhum deles. No entanto, se você desejar uma demonstração, pode postar nos comentários desse vídeo, que um vídeo específico será gravado para esse fim. Aproveito para pedir a você para se inscrever no canal e ativar o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. E se você quiser ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, deixe também o seu like. Muito bem, então vamos começar aqui com os resultados da função exponencial. Então, nenhum resultado requer uma demonstração, embora vocês possam solicitar essas demonstrações, porque são resultados extremamente esperados. Não tem nenhum resultado assim que se destaque como um resultado estranho, né? Então vamos começar aqui. Se A pertence a R e A é maior do que 0 e diferente de 1, então, o limite quando x tende a 0 de a elevado a x é igual a 1. Muito bem, a elevado a 0, qualquer número real elevado a 0 é igual a 1. Segundo resultado, se a pertence a R, a maior do que 0 e diferente de 1, então o limite quando x tende a B de a elevado a x igual a elevado a b. Vejam que são todos resultados muito simples, mas esses resultados são precisos, são necessários para que a gente possa chegar aos resultados mais importantes que vêm no próximo vídeo, certo? E vamos encarar, inclusive, as indeterminações e exponenciais. Então, precisamos desse embasamento. Terceiro resultado, ainda nas mesmas condições dos resultados anteriores, o limite quando x tende a mais infinito, se a é maior do que 1, de a elevado a x é mais infinito. Observe aqui, este é um gráfico típico de uma função exponencial a elevado a x, com a maior do que 1. Observe que quando x vai tomando valores de arbitrariamente grandes, a função também vai ficando arbitrariamente grande. Para o outro lado, quando x tende a menos infinito, ainda na condição a maior do que 1, o limite quando x tende a menos infinito de a elevado a x é igual a 0. Observe que o gráfico é assintótico com o eixo do x, certo? Por outro lado, se a está compreendido entre 0 e 1, então o limite quando x tende a mais infinito de a elevado a x é igual a 0. Então aqui está um gráfico típico de uma função exponencial com a compreendido entre 0 e 1, é uma função decrescente e este gráfico vai se encostando no eixo do x sem nunca tocar o eixo do x. Por isso esse limite tende a 0, relembrando que ele não é igual a 0. E depois, para o outro lado, então, o limite quando x tende a menos infinito de a elevado a x é igual a mais infinito. Observe que quando x assume valores arbitrariamente grandes e negativos, a função vai assumindo cada vez mais valores arbitrariamente grandes e positivos. Os dois últimos resultados, o limite quando x tende a b, se o limite quando x tende a b de f é igual a 0, então, o limite quando x tende a b de a elevado a f é igual a 1. E por último, nas mesmas condições, a diferente de 1, a maior do que 0, como no resultado anterior, limite quando x tende a b de f é igual a c,
Então, se o limite quando x tende a b de f é igual a c, então o limite quando x tende a b de a elevado a f é a elevado a c. E aqui estão, então, alguns resultados para exemplificar isto. Na letra A, o limite quando x tende a zero de 2 elevado a x é igual a 2 elevado a zero, que é igual a 1. O limite quando x tende a menos 1 de meio elevado a x é meio elevado a menos 1, que é igual a 2. O limite quando x tende a mais infinito de 2 elevado a x, então eu tenho que sempre, a dica que nós demos quando falamos do infinito, infinito positivo, um arbitrariamente grande positivo. Então se eu pego uma base maior do que 1 e elevo a um número arbitrariamente grande e positivo, eu obtenho outro arbitrariamente grande positivo, portanto, esse limite dá mais infinito. Limite quando x tende a menos infinito de 2 elevado a x é 2 elevado a um arbitrariamente grande negativo. Ora, todo número elevado a expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Então, neste caso, eu tenho 1 sobre mais infinito, que é igual a zero. Limite quando x tende a mais infinito de 1/4 elevado a x. Pelo mesmo motivo do exemplo anterior, então, eu tenho aqui zero, que é como 1 sobre mais infinito, que vai dar zero, que tende para zero. Limite quando x tende a menos infinito de 1/3 elevado a x. Ora, vamos recordar aqui este resultado. Todo número elevado a um expoente negativo é igual ao seu inverso elevado a expoente positivo. Logo, isso aqui seria igual a 3 elevado a infinito. Limite quando x tende a mais infinito de 3 elevado a x, que dá mais infinito. E por último aqui, o limite de a elevado a f de x. Então, o limite quando x tende a 1 de meio elevado a 1 menos x ao quadrado sobre x menos 1, que é meio elevado a este limite. Ora, o numerador é 1 menos x vezes 1 mais x e o denominador x menos 1. Então, promovendo essa simplificação aqui entre 1 menos x e x menos 1, isso aqui dá menos 1, certo? Portanto, o limite quando x tende a 1 de 1 mais x com o sinal menos na frente é 1 mais 1 igual a 2, com menos na frente dá menos 2, meio elevado a menos 2, é claro que dá 4. Perfeito? Vamos ver aqui ainda uns últimos resultados aplicáveis, então, nessa ocasião, à função logarítmica. Muito bem, então, base pertencente a R, A pertence a R, maior do que 0 e diferente de 1. Então, observe aqui, log de 1 em qualquer base, logaritmo de 1 em qualquer base A maior do que 0, diferente de 1, é igual a 0. Por quê? Porque pela definição de logaritmo, log de B na base A é igual a C, se e somente se A elevado a C for igual a B. E aqui, A elevado a 0 é igual a 1 em qualquer base. Portanto, esse primeiro resultado, limite quando x tende a 1 de log de x na base A é igual a 0, qualquer que seja A maior do que 0, diferente de 1. Segundo resultado, nas mesmas condições do anterior, limite quando x tende a B
de log de x na base A, claro, é log de b na base A, onde b tem que ser maior do que 0. Eu vou pegar um número positivo elevado ao valor que dá aqui. Não importa se ele é positivo ou negativo, o valor que vai dar aqui como resposta, mas tem que dar outro número positivo, é claro. Isso faz parte da imagem da função exponencial. Então, se A pertence a R, A maior do que 1 agora, a base maior do que 1, então o limite quando x tende a mais infinito de log de x na base A é mais infinito. Então nos socorre, ajuda a nos socorrer o gráfico da função logarítmica, que aqui está, quando a base é maior do que 1. É um gráfico crescente que passa aqui nesse ponto, x igual a 1, y igual a 0. Então observe que quando x toma valores arbitrariamente crescentes, a função também toma valores arbitrariamente crescentes, portanto, este limite dá mais infinito. Ao contrário, quando eu me aproximo de 0 pela direita, observe, note, ressalte que não pode ser 0 pela esquerda, uma vez que R- não faz parte do domínio da função logarítmica, certo? Então, quando eu me aproximo de 0 pela direita, eu vou mergulhando para menos infinito, certo? Do outro lado, com A maior do que 0 e menor do que 1, o limite quando x tende a mais infinito de A log de x na base A é menos infinito. Por quê? Observe que x vai tomando valores arbitrariamente grandes e a função vai tomando valores arbitrariamente grandes e negativos, porque neste caso a função logarítmica, quando a base está contida entre 0 e 1, ela é decrescente e passa pelo mesmo ponto daqui de cima, x igual a 1, y igual a 0. Mas quando x toma valores arbitrariamente grandes e positivos, y toma valores arbitrariamente grandes e negativos, como aqui está. Por outro lado, se eu aproximo x de 0 pela direita, eu observo que a função vai tomando valores arbitrariamente grandes e positivos. Ok? Aqui, dois últimos resultados semelhantes aos resultados que nós produzimos lá para a função exponencial. Se A pertence a R, A é maior do que 0 e diferente de 1. E se o limite quando x tende a B de f é igual a 1, então o limite quando x tende a B do log na base A de f é igual a 0, porque este limite é igual a 1. Então, um resultado semelhante ao primeiro lá. Se A pertence a R, A maior do que 0 e diferente de 1. E se o limite quando x tende a B de f é igual a C, C maior do que 0, então o limite quando x tende a B do log de f na base A é o log de C na base A. Então, aí estão os resultados preliminares que são básicos para a gente prosseguir para a aula seguinte e obter os resultados mais profundos para que possibilite a gente determinar, calcular os limites contendo as indeterminações exponenciais e logarítmicas. Então, até o próximo vídeo.